Bom dia, paz e bem, sejam bem-vindos. Bom dia, turminha. Bom dia, bom dia. Com muita alegria. Bom dia, beijo Aldinha, beijo a todos, bom dia, com muita, muita alegria de estarmos aqui. Oi, pessoal. Te ouvi esqueci na luz ali. Eu ouvi a Aldinha falar assim, né? Melhora o nosso dia, né? Tanto amor que emana, tanto carinho, né? Que a gente fica. Eu nem sei como é que a gente vai falar depois disso, mas vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar, né? Vamos começar para a gente fazendo a leitura, então, do texto, que foi tanto falado, né? Eu só vou mudar aqui o fundo, que esse fundo aqui nosso está meio feiozinho. Deixa eu colocar um fundo bonitinho. Agora ficou mais bonitinho. Muito bem. Vamos fazer uma leitura, então, para a gente conseguir nos envolver no texto que nós vamos estudar hoje, que chama-se Para o Alvo, como já, né, foi dito algumas vezes, que Emmanuel pega um versículo da carta aos Filipenses, no capítulo 3, o versículo 14, uma parte do versículo 14, né? Apenas. Ele pega esse aspecto, chamado prossigo para o alvo. Vai comentar Emmanuel. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que, ainda e sempre, é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estarão, atualmente, dispostos ao grande exemplo? Espalham-se, em vão, os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desesperos, acabrunhados e tristes. Declaram-se, incompreensivelmente, desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual e, por esquecerem o alvo sublime, chega de novo o inevitável instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados, como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Nossa, é muito forte, Emmanuel, para poder nas observações dele, né? Parece que o tempo inteiro ele vai falando assim daquilo que é com o nosso desalento, nossa, parece um desalento que nos visita, né? Que a gente começa a transitar dentro das áreas né, do amor do Cristo e de repente a gente fala assim, puxa, mas por que eu estou tão desalentado? Ele vem dizer por quê. Mas nós vamos chegar lá nessa nossa reflexão. Vamos começar pelo nome que eu acho muito interessante, sobre o versículo que ele colocou. Ele diz assim, prossigo para o alvo. Prossegue quem? Prossegue Paulo. Paulo, ele sempre que ele fala nas cartas, ele fala das igrejas e fala dele mesmo, porque ele conta a história dele. Por que ele faz isso? Que eu acho muito interessante nesse aspecto dos termos que ele usa. Ele diz prossigo, porque quando ele fala dele, é onde ele consegue ver. Ele não falaria de outro, né,
senão pelas observações dos fatos e sem personalizar, né? Ah, tais pessoas estão fazendo isso, ou aquele grupo está pensando assim, mas quando ele vai dizer o que fazer, ele se apresenta como exemplo de atitude. Então ele fala, eu prossigo, né? Prossigo, você está com um sujeito aí oculto, que é o eu. Eu prossigo para o alto. Então ele está dizendo dele. Ao dizer dele, ele se coloca como exemplo, dizendo como ele faz. Porque ele está há muito tempo no apostolado, né? Ele já é um apóstolo do Cristo há muito tempo. Então, quando ele coloca ele falando, o que acontece? Ele não fala assim, você deve fazer isso, ou você, porque eu vejo muito comum nessas atitudes que eu chamaria, vamos dizer assim, um tanto moralistas, de dizer assim, que o outro faça. Não, ele fala, ele diz o que ele faz a partir da aceitação, da conversão que ele fez para o Cristo. Então ele diz do que ele faz, e com isso ele serve de exemplo, porque entendimentos que ele faz, o seu caminho de apostolado. Então ele fala, eu, que está um sujeito ali oculto, mas quem te entende, pelo verbo, né, pelo tempo do verbo, né, eu prossigo. Né? Se fosse o outro, é tu prossigas. Né? Mas ele diz, eu prossigo. Eu prossigo para o alvo. Ele não disse, eu prossigo para um alvo. É muito interessante. Ele diz, eu prossigo para o alvo. Mais na frente, ele vai deixar bem claro, o Emmanuel vai deixar bem claro, quer ver? Que o alvo, né? Olha só, ele fala, o convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente, né, para o alvo, que ainda e sempre, quer dizer, ainda hoje, e era ao tempo de Paulo, né? Qual que é o alvo? Está bem claro aqui, a união divina do discípulo com o mestre. Esse é o alvo. Então ele não está dizendo que existem vários alvos, ele está dizendo que existe o alvo. E o alvo é a união, né, com o divino mestre. A união dele, ele como discípulo, com o divino mestre. Esse que é o alvo. Aí isso me remete, falando sobre os links, como a Aldinha fala, que é muito apropriado, né? A Aldinha é super moderna, super atentada para as terminologias presentes, né, da atualidade. Então, o link que eu falo é da velha, que eu acho que é sempre marcado nas falas do Emmanuel, que ele coloca, é a relação de Marta e Maria, em que Jesus fala assim, Marta, Marta, né? Porque se envolve com tantos afazeres, sendo que somente uma coisa é importante, somente uma coisa interessa, somente uma coisa é necessária, só há um alvo. Né? Porque se perder em tantas atividades, em tantas ocupações, né? Se somente uma coisa é necessária. Eu acho interessante quando a gente cita essa questão de Marta e Maria, dá a impressão que vai ser, não tem que arrumar casa. Não, não é isso que se trata. Se trata sobre a atenção e o foco que você coloca na sua vida. E muitas vezes nesse foco, nessa perseguição desse alvo, né? É necessário que você viva num planeta, como foi dito, nós vivemos num planeta de provas e expiações, e se Deus é soberanamente bom e justo, nós não estamos aqui à toa, nós temos proposições a serem feitas e exige que nos envolvamos. Então, nós estaremos sempre sujeitos a amarguras, a cair, nós somos brutos, porque nós estamos aqui exatamente para burilar a nossa brutalidade, né? Nós ainda xingamos outros, né? Mas nós estamos no processo de burilamento, né? E nesse processo de burilamento, para que a gente caminhe e tenha proveito dele, é necessário que tenhamos consciência, construamos a consciência que existe um alvo. E como o Emmanuel bem disse, este alvo é a nossa união com Deus Pai. Né? E o caminho para isso sempre será o Cristo. Então ele coloca, o Paulo vem colocando sempre isso, ele prossegue para o alvo, ele busca viver a sua vida, ele prossegue, ele caminha no sentido de buscar apenas uma coisa é necessária, né? Que é a sua união com Cristo. Então ele afirma, prossigo para o alto. Aí o Emmanuel, no seu comentário,
Vamos pegar o comentário para a gente poder entender. Quando Paulo escreveu os Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado, né? Então, veja, ele já tinha, ele vai dizer como é que foi, doutor da lei de Jerusalém, quer dizer que foi uma parcela da vida dele, abandonar as vaidades da raça. Então, Emmanuel aqui, na nossa reflexão, vem mostrar o que ele passou, as vivências que ele passou no seu apostolado. E essa vivência que eu acho interessante, se a gente pensar bem, tem tudo a ver com a nossa própria vivência pessoal. Quando ele fala, doutor da lei em Jerusalém, abandonaram as vaidades da raça e de família. Né? Quando ele fala que era doutor da lei, era assim, os doutores da lei em cada localidade eram aqueles que representavam, que eram juízes, que eram aqueles que representavam a ordenação social daquele meio. É onde as pessoas se reportavam e que dava ordem no lugar. Porque ele conhecia as leis, essas leis eram leis, vamos dizer assim, religiosas, eram que traçavam o procedimento das leis civis, né? E aí, pelo fato de ele estar ali, ele representava o que chamavam de raça. Raça, ao falar raça, já estabelece-se uma distinção. Existem raças distintas. Então, se eu carrego o orgulho da raça, estava dizendo da raça israelita. Né? Então, havia as diversas casas, né, dos judeus, né? E ele representava, então, a raça israelita, quer dizer, o melhor, o distinto, o mais poderoso, dentro de uma estrutura social. E ele carregava, então, o orgulho, né? As vaidades de pertencer a uma determinada que chamava-se raça, né? E uma determinada família. Ele era de família nobre, né? Tradicional nobre, que tinha uma representatividade social. E isso enchia de vaidade. Então, ele era doutor da lei, ele pertencia a uma família, ele tinha todos os aspectos que falavam dele, né? Que tinha uma representatividade social. Então, no caminho dele de experiência apostolar, ele já abandonou esses aspectos. Por que ele já abandonou? Porque no trajeto dele apostolado é um trajeto de vivência com Cristo. E para viver a lei do Cristo, né, é importante abandonar ou buscar, e é isso, por isso que eu falo que é uma relação com a nossa vivência, né? É buscar, lutar, né? Lutar com as nossas tendências a valorizar aspectos da vaidade, do orgulho. Né? Não é dito que o que mais aprisiona um homem no seu estado bruto é exatamente o orgulho, a vaidade, o egoísmo? Então, ele abandonando a vaidade, ele está no processo de apostolado, experiência apostolar, né? Rendendo-se ao mestre em santificada humildade. Quando ele fala santificadora humildade, né? Por quê? Porque aí ele vai pensar assim, não, que ele se colocou humilde, não. Esta humildade representa um reconhecimento de que ele estava associado a uma vaidade em função de uma postura, né, social em que ele ficava, vamos dizer assim, enaltecido. Ele abandona essas vaidades e reconhece a sua pequenez diante do mestre, a sua necessidade de burilamento diante do mestre. Por isso que é santificadora, porque ele reconhece a necessidade de burilamento segundo as leis do mestre, para seguir as leis do mestre. Ele não está sendo humilde porque ele se coloca, coitadinho, eu não sou isso aqui. Não, ele fala, eu não sou isso aqui. Mas ele também não se coloca como coitadinho, que a gente tem uma ideia errônea de dizer que humildade, né, no meu entender, de que humildade é de se colocar coitadinho. Não, não é se colocar coitadinho. É ter a real, ou buscar pelo menos, segundo a perspectiva da lei divina, buscar entender ou conhecer ou ter consciência da sua real posição. E ele se coloca rendendo-se ao mestre em santificadora humildade. Ele, em relação ao mestre, ele se coloca como alguém que ainda tem muito a ser burilado, mas é santificadora, porque ele se coloca no processo de burilamento. Por isso que é santificadora. É diferente, né? E como, na posição que ele estava como doutor da lei, como regulador social, ele dominou pela força física.
Veja, ele começa os diversos aspectos no caminho de desenvolvimento do seu apostolado ou do seu burilamento. Existem os vários aspectos que também se referem a nós. Muitas das vezes nós nos sentimos envaidecidos pela casa onde nascemos. Não, porque eu sou filho de Januário, tá legal? Porque eu sou filho de Januário, sanfoneiro da melhor qualidade, como se isso, né? Você não sabe tocar nem uma galinha, vai achar que é melhor porque é filho de Januário, que é sanfoneiro, né? Estou brincando, fazendo uma alusão lá a uma música do... Como é que ele chama, gente? Pai do Gonzaga, né? Do Luiz Gonzaga, que ele fala Luiz, respeita Januário, que era sanfoneiro, né? Então, o que adianta? Quer dizer, aquela coisa de vaidade por pertencer a um lugar ou ter oriundo de algum lugar. Não diz absolutamente nada. Ele precisou estar num processo de santificadora humildade diante de Jesus. Dominou, então, isso é um aspecto. Depois ele após dominar pela força física. A força física que entendamos pela nossa capacidade de impor ao outro pela força de determinadas coisas. Então, vira e mexe, nós passamos por uma situação assim. Seja nessa existência ou vida, como queremos dizer, nessa personalidade, seja em outra. Mas nós experimentamos isso. Porque nós sentimos, às vezes, constrangidos em várias circunstâncias pela força física de outro e temos a necessidade de estabelecer, dominar pela força física. Inclusive, é da nossa cultura, né? É muito interessante que é da nossa cultura. Nós não podemos ser fracos fisicamente, né? Nós, pais, queremos e colocamos nossos filhinhos todos no judô, no karatê, na capoeira, para que eles sejam aptos a não serem dominados pela força física, porque isso é valor. Então, após dominar pela força física, não quer dizer necessariamente que ele tenha, embora no caso de Paulo isso tenha ocorrido, né, que ele dominava exércitos, ele comandava exércitos, né, por ser um doutor da lei, né, ele tinha domínio sobre soldados e mandava prender e soltar, como brinca, né? Então, um domínio pela força física. Nós, na nossa estrutura, nós também nos habilitamos a não sermos domados pela força física, mas não sob o ponto de vista de termos uma estatura moral que não permita que isso aconteça ou que não nos sentimos influenciados por isso, mas para que possamos ter condição de lutar fisicamente, brigar. Nós colocamos nossos filhos no judô, mesmo que isso não ocorra efetivamente, a gente está numa estrutura social que nós nos preparamos nesse sentido. É lícito, nós temos esportes, assim como havia no tempo dos gladiadores romanos, né? Nós temos esportes de luta. Que luta não é um agredir o outro. Né? Assim, ser especialista em agredir o outro, nós cultuamos artes marciais como se fosse uma coisa muito boa. Aí nós dizemos assim, não, nós temos que vencer a nós mesmos, ser super... Não, artes marciais, Marte, guerra, é a arte a capacidade, chama de arte, não entendo por que chama de arte, é a capacidade, a habilitação, o condicionamento físico de dominar fisicamente o outro. Ok, nós vivemos num mundo bruto, talvez seja necessário nos adestrarmos nesse sentido para podermos dominar os anseios íntimos que temos, né? De dizer assim, não, eu posso me dominar para não agredir o outro. Se pudéssemos fazer assim, como o máximo das artes marciais, aí eu aprovaria, em que as pessoas treinariam artes marciais assim, ao extremo, a ponto de jamais, em circunstância alguma, apenas por conhecê-las todas, como diria, renegá-las, sabe? Não usá-las em absoluto, nenhuma das habilidades desenvolvidas. Que aquilo seja como um tamponamento um tamponamento que satisfaça a sua vaidade interior ainda a ser cuidada, de ser capaz de dominar fisicamente o outro, mas que você abomina, você domina, né? Domina essa sua capacidade. Então, no seu caminho apostolado, Paulo, o que ele fez? Ele havia dominado pela força física. Depois tem outro também, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre. O que é chamado como inteligência nobre é a capacidade de fazer ligações, relações entre o entendimento que se faz, o conhecimento que se tem com os processamentos que se faz com essas informações recebidas. Eu brinco muito dizendo o seguinte, se você tem
uma informação, você pode ter várias informações. No momento que você as organiza, interrelaciona, você tem dados, você conclui algo, você processa algo, né? A sua inteligência nobre é essa capacidade de processar, coisa que nós fazemos. A nossa cultura intelectual. Quantas vezes nós nos sentimos envaidecidos e orgulhosos pelo fato de termos estudado determinadas coisas, termos uma formação profissional de cunho intelectivo, né? Dominarmos essa área e atuamos com o quê? Com orgulho. Não há mal algum em você ter muito conhecimento, ter uma inteligência nobre, né? O mal está, o mal, quando eu digo mal, a percepção do mal no sentido de se envolver em algo que prenda, que seja grilhão para o desenvolvimento do seu espírito eterno, é o mau uso que se faça disso. É que alimente com isso a sua vaidade, seu orgulho e seu egoísmo, né? E o que ele fez, e aí vem a questão contando do apostolado de Paulo, que ele está no processo, porque Paulo, no aspecto missionário que ele teve e ele também serve de exemplo para nós. E exemplo para quem? Para nós. Quem somos nós? Somos espíritos que necessitam de vivenciar, né, este mundo de provas e expiações. Então, o processo de experiência apostolar dele foi de vivenciar com resignação, com desenvolvimento e com foco nesse alvo, que a única coisa que é necessária de fato, né, que é a união com Cristo, a união com Deus Pai, né, é o aburilamento através de provas e expiações. Então, ao invés o que Paulo passa no seu caminho apostolado, no seu caminho de desenvolvimento, ele dominou pela força física, ele dominou pela cultura intelectual, por saber muito, e com isso querer dominar o outro e me mover pelo orgulho, pela inteligência nobre. Ele não abandonou nenhum dos conhecimentos que ele teve, ele não deixou de ter inteligência, né? Mas ele entendeu, e por isso ele entendeu que é necessário caminhar, prosseguir para um alvo, e só uma coisa interessa, que é estar em junção com Cristo. O que ele faz? Ele se coloca numa situação em que lhe obriga a não fazer uso dessas questões que estavam cada vez mais prendendo o seu espírito de desenvolvimento. Então ele vai, né? Inclusive a história é assim, né? Na hora que ele conhece Jesus, ele começa a ter noção do Evangelho, das Escrituras, ele começa a querer pregar e faz uma confusão danada, e ele entende que ele precisa de um tempo de recolhimento para poder abandonar esse orgulho, porque ele queria utilizar todo esse orgulho que ele tinha, todos esses conhecimentos que ele tinha, para poder apresentar o Evangelho de Jesus, para apresentar Jesus. Então faltava nele, né, esta vivência apostolar. Aí o que ele foi fazer? Ele foi para o deserto, né? Foi viver junto com um casal, né? Prestando serviço de tecer tapetes, né? Que era a profissão que ele havia aprendido, que oriundo da família dele, né? Então ele foi fazer uma profissão que era uma profissão simples, vamos dizer assim, né? Que ele ficava tecendo. E por sorte, ou não vamos chamar de sorte, né? Por necessidade de todos, né? Ele foi então viver nessa tenda lá no deserto com um casal que era um casal cristão e que tinha as escrituras. Então ele tinha a oportunidade de trabalhar o dia inteiro, estudar à noite todos os evangelhos e discutir e crescer no estudo. Como a Aldinha falou, é necessário que estudemos para a gente saber como os caminhos que a gente deve buscar para poder caminhar no sentido de buscar a Deus, né? Então ele primeiro foi fazer isso, que ele poderia falar assim, não preciso nem viver, porque ele era um doutor da lei, ele vivia dos orgulhos da raça. Quantas vezes nós não abrimos mão da oportunidade de um esforço, né, em que não que não façamos uso dessas formações que nos dão orgulho, que nos dão vaidade, né, para dar tempo de vivenciar os valores do Cristo, né? Eu lembro direitinho, eu não falo direitinho porque eu não consigo lembrar nomes, nem circunstâncias. Eu lembro o espírito da coisa, que André Luiz, quando estava no nosso lar, ele quis ajudar a trabalhar na câmara de recepção dos novos chegados, que era como hospital. Ele falou assim, eu sou médico, eu vou ajudar. Não, você quer ajudar, então vai varrer, porque a sua medicina da terra de nada vale aqui.
né? Talvez o doutor da lei de Paulo, né? Aquilo que ele achava que era bacana, esse orgulho, de nada servia no seu crescimento como cristão, no burilamento necessário dele como cristão. Ele continua Emmanuel, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu ironia, o desamparo de familiares, a desconfiança, o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. Ele fala desse caminho apostolar, eu acho interessante que a gente possa fazer um paralelo, porque parece que a gente está falando de um missionário, sim, mas é um missionário que vem para dar o exemplo, como todo missionário, de atitude, né? Quando ele começou nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, olha que coisa interessante. Ele não disse assim, nos espinhosos testemunhos para servir Jesus. Não, Emmanuel vem explicar o que é servir Jesus. É o testemunhos para servir ao próximo. Na hora que ele se prontifica, se coloca para o trabalho, e todo o trabalho, eventualmente, é espinhoso, porque exige, né? Então ele fala, servir ao próximo, por amor a Jesus. Por que Emmanuel explica isso? Porque muitas vezes a gente fala, vou servir a Jesus, então você começa a colocar florzinha no altar, não que isso não tenha valor, né? Você começa a construir imagens de Jesus, você começa... Não. Isso, salvo, evidentemente, assim, com todo respeito ao processo de cada um, né? O Emmanuel vem explicar aqui que servir a Jesus é servir ao próximo segundo a exemplificação de Jesus. Eu amo Jesus, né? O amor a Jesus é a busca da compreensão da sua mensagem, do fato dele ter se colocado que ele é a vida, ele é o caminho, né? E esse amor, essa busca, essa necessidade de compreensão disso, transformar em serviço para o próximo. Porque esse amor a Jesus, essa aproximação com Jesus é o entendimento, é a busca do entendimento de que o amor a Deus, como se fala o primeiro mandamento, o amor a Deus, segundo, ao próximo, semelhante a esse, amar ao próximo. Né? Então, o amor a Jesus é amor à sua lei, a lei de Deus que ele exemplificou. Então, ele serve ao próximo. Então, estou servindo Jesus. O que seria melhor? Servir ao próximo por amor a Jesus. E qual que é o amor a Jesus? O amor ao que ele exemplificou. Ele exemplificou o quê? Amor. Então, você serve ao próximo com amor. Então, essa junção de servir ao próximo, servir ao Jesus, evidentemente estará cheio de espinhos. E não será compreendido, porque aqueles que o rodeavam antes, os familiares, né, os velhos amigos, a incompreensão, era o meio do qual ele vivia. No medida que ele abre mão disso, ele vai viver uma outra circunstância, né? E ele não pode abrir mão, porque ele tem um alvo. Aquela história, ele estava para entrar na cidade de, se não me engano, em Roma, e um profeta da época, né? Pega o cinto dele, amarra nas próprias mãos e fala, o dono desse cinto será preso ao entrar em Roma. Então, Paulo não sentiu saudade de irmãos que, como ele, tivessem coragem de entrar. Não que ele não sentisse medo da dor que sentiria, dor física, não. Mas maior que o medo, ele tinha confiança em Deus Pai. Ele tinha um alvo, e ele prossegue pelo alvo. Então, ele tinha uma coragem de enfrentar essas dores, né, que seriam lhe causadas, enfrentar esse medo que ele tinha, porque não é agradável você ser preso, né? Vamos ser constrangido fisicamente, né? E aquele tempo era na base da porretada, né? Mas ele tinha mais que isso, confiança em Deus Pai, ele tinha um alvo, ele prosseguia para o alvo, porque ele necessitava de fazer o trabalho de servir ao próximo, e era a missão dele levar a mensagem de Jesus em todos os lugares. Ele enfrentou. Fala, o convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo. Qual que é o alvo? Que ainda e sempre, né, há aquele tempo e hoje, é a união divina do Espírito com o Mestre. Olha que coisa fantástica.
Ele fala, não é só união divina, é consagrada por Deus Pai. E é divina porque é segundo os preceitos da lei divina. Por isso que ela é divina. No momento em que eu busco fazer, como Jesus fez, dar cumprimento à lei de Deus, a minha união divina é no momento em que eu estou buscando, é o momento em que eu dou cumprimento à lei divina. Aí sim eu estou fazendo uma união com o Mestre. Porque o que o Mestre faz? O Mestre Jesus, ele dá cumprimento, ele mesmo disse, até então vocês têm obedecido à lei de Deus. Eu não vim derrogar a lei de Deus, eu vim dar-lhe cumprimento. Nós já falamos sobre isso aqui. O caminho nosso para chegar a isso começa pela obediência da lei de Deus. O dia que nós dermos pleno cumprimento da lei divina, nós estaremos em união divina com o nosso Mestre Jesus. Este é o nosso alvo. É isso que Jesus disse a Marta: só uma coisa interessa. E só uma coisa interessando, todos os nossos caminhos, eles nos servem. Né? Aldinha falando que quando Paulo estava para vir, reuniu né, com Estevão, com Abigail, sentaram-se à mesa, né, com todos os seus, todo o seu grupo, né, para programar a vinda do Paulo, para ver o que ele faz. Né? Aí, quando aparece Jesus, cadê aquele? Né? Paulo, Saulo, cadê aquele que nós combinamos? Aí ele, puxa vida. Aí ele compreende, né? Porque me persegue, é aquilo que nós combinamos. Não é? Aí, mas ele está aqui. Ele precisava vencer isso. Se ele não precisasse vencer isso, ele não estaria aqui. Ele tinha um processo, ele tinha uma missão. Ele foi devidamente preparado para cumprir essa missão. Não é? E na missão dele era necessário que ele desse o exemplo, é necessário que ele, como Saulo, a princípio, vencesse todos esses aspectos, porque assim ele dá o exemplo do apostolado necessário. Como apóstolo, ele dá o exemplo. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Assim como Paulo. Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde, quer dizer, à toa, envia Jesus, né? Fala assim, debalde é sem proveito, né? Envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, perdem, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acombrunhados e tristes, declaram-se incompreensivelmente, é claro, desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual e por esquecerem o algo sublime. Chega, de modo inevitável, o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados, como viajores sedentos nos áridos desertos da vida. Enfim. Olha só, é o que nós estávamos conversando. A gente começa a se movimentar, há anúncios, há mensagens, há disposições por todos os lados do Cristo, porque nunca nos falta o alimento espiritual. Nunca. Sempre haverá para nós o alimento espiritual do Cristo para a gente. Mas, né, a gente começa a trabalhar nos primeiros espinhos, a gente se sente desalentado. Que Deus, eu fui esquecido aqui, não é possível. Eu começo a ajudar os outros, eu começo a ter paciência, mas aí não. Pelo amor de Deus, parece que eu não sou ligado, que ninguém liga para mim, que Jesus me esqueceu aqui no canto. Já ouvi falar a expressão, num canto esquecido de Deus? As próprias histórias têm. Houve um tempo que se disse que no Holocausto foi que Deus estava distraído naquela época, como se Deus abandonasse qualquer um dos seus filhos. Né? A visão puramente, né, materialista de achar que, se por acaso eu não estou satisfeito na solução, né, ou no término
né, das dores que me acabrunham no meu sofrimento, é porque eu não fui escutado. Olha que ledo engano. Então, muitas vezes, na hora que abraçamos as disposições de caminharmos no sentido de aprimoramento, coisa que aconteceu com Paulo, né, nós esquecemos esse alvo e miramos nos espinhos que nos acometem. E achamos que com isso nós estamos sendo esquecidos por Deus, que está sendo em vão a nossa luta, a nossa caminhada. Né? Ledo engano. Entendamos o seguinte, que nós somos todos, por misericórdia divina, né, trabalhadores de última hora, que receberemos todos, no que se refere ao alimento espiritual, as mensagens necessárias para caminharmos, né, nós seremos todos trabalhadores de última hora, que mesmo que tenhamos começado a trabalhar tardiamente, não nos faltará o pão espiritual necessário para que possamos caminhar. Né? Porque Deus atua conosco segundo a justiça distributiva e não retributiva. Ela não está pensando, ele não quer nos dar o tanto que tenhamos feito de bom para nos termos de retorno, não. Ele está nos dando, em termos de alimento espiritual, o que é necessário para crescermos. E muitas vezes, e possamos com isso, entendendo que Deus é soberanamente bom e justo, aquilo que nos acomete é o nosso salário, aquilo que é necessário para que o nosso espírito imortal cresça. Porque senão Deus não seria justo, não seria bom. Se nos desse algo que não fosse necessário para nós mesmos, ou que nos desse algo exclusivamente ou com caráter punitivo. Deus não pune. Deus nos disponibiliza ferramentas para o nosso aprimoramento, para o aprimoramento do nosso espírito imortal. Veja, quando Paulo percebeu Cristo, né, por mais que ele causasse, ele teve escárnio, ele teve da família, ele teve pedradas de todo tipo, ele entendia que eram necessidades dele para o aprimoramento do seu espírito, porque ele não perdia o foco. E a gente fica assim, puxa, não, mas espera aí, como é que eu vou seguir Jesus se eu estiver com fome? Eu sofro tanto com a fome? Não. A minha questão é não sofrer com a fome, mas eu não perco o alvo de crescer o meu espírito eterno. E para que eu faça isso, né, é necessário que eu siga a lei de Deus, a lei de amor. Mas não, a gente começa a caminhar, né, nos sentimos angustiados, viajantes sedentos nos áridos desertos da vida humana. Paulo não se sentia sedento, ele se punha a trabalhar. Ele nos deu exemplo. Será que nós estamos dispostos a seguir esse exemplo? Jesus também não recebeu do mundo comum nada que não fossem apedrejamentos, mas ele tinha um alvo. O alvo dele era servir de exemplo para todos nós. E aqui a gente começa a caminhar, aí bem, faltou um dinheirinho, faltou um almoço, faltou a namorada chuta a gente acha, estou aqui, esqueci de Deus, ninguém liga para mim, muito mais envaidecido, né, pela miséria que se coloca do que propriamente disposto a agradecer a Deus a força de poder lutar pelo alvo, né, que lhe é apresentado, que, como ele falou, né, que é a união divina com o Mestre. Então, vamos refletir que alvos nós temos colocado. A gente sempre tem falado isso, né? Esse alvo, a gente sempre reporta a ideia de valor, né? É muito interessante, por exemplo, se você chegar para uma mãe e fingir, só fingir, né, que vai dar sei lá, bater no seu filho. Basta fingir, é quase instintivo. Ela vira uma leoa. O instinto dela é entrar na frente, não deixar que aconteça. Você chega para a mãe e fala assim, já tem um pão que só dá para alimentar uma pessoa, e tem dois, ela e o filho, ela dá para comer e ela não sofre. Ela sente fome, mas não sofre. Por quê? Porque aquilo é um valor afetivo de tal monta nela que ela não pensa duas vezes. E é uma coisa quase que instintiva mesmo. Se você fizer isso com a leoa, mexer nos filhos dela, ela avança no você. Não é nem uma coisa racional, não, é uma coisa instintiva. Mas existem aspectos nossos que são assim. Se alguém, por exemplo, for me dar for me dar um soco, eu já estou
ou estaria, né, condicionado, eu não estou mais, eu espero não estar tão mais, eu já levanto a guarda e já dou outro nele para poder, né, se for um outro do judô, se for um show que ele faz o movimento pela gola, porque a nossa reação, aquele valor, aquela coisa que nós estamos condicionados, às vezes fisicamente, é de uma reação de contra-ataque. Essa é a nossa postura, né? É isso que nós estamos condicionados a fazer. Então, se nós estamos condicionados a fazer, no momento dessa forma, a reagir agressivamente ou reagir daquela forma, porque isso para nós é um condicionamento cujo valor é da nossa preservação, a preservação da nossa integridade física, né? Então, isso tem sido, então, para nós, um alvo, tem sido um valor importante, um valor que é acionado sem que pensemos, sem que fosse necessário, assim, vejamos, ele está me dando um soco, assim, que é um direto pela esquerda, que vai chegar na face esquerda, se eu me virar dessa forma, erro a mão esquerda, direita, então, e com a mão... Não é assim. Se a mãe, a pessoa está indo cair em cima do filho, a mãe não pensa, vejamos, ele está caindo a velocidade de 9,8 metros, a aceleração de 9,8 metros por segundo, se eu me atirar num peso de 60 quilos sobre um outro, teria que fazer... Não, ela vai e se atira. Por quê? Porque é instintivo, porque é uma coisa que já está estabelecida, já está condicionada a fazer. Não é verdade? Se uma pessoa eu vejo que a pessoa vai me dar um tapa, eu não fico pensando, não, eu levanto o braço e protejo o meu rosto para não tomar. Eu estou condicionado a fazer isso. Não é verdade? A mesma coisa acontece, por quê? Porque a preservação, para mim, tem sido algo importante, tem sido um valor. Então, eu reajo segundo aquilo que já está em mim. Será que eu reajo da mesma forma, na medida em que eu me deparo com uma circunstância em que prevalece o meu egoísmo, minha vaidade? A reação que eu tenho é uma reação daquilo que eu venho alimentando. Será que quando eu vejo algum necessitado, a minha reação imediata, em que eu nem sequer pense, é ir lá e auxiliá-lo? Será que quando uma pessoa chega e me fala uma coisa, ou tem uma atitude horrorosa sob o ponto de vista das percepções iniciais, por exemplo, quando ela me rouba alguma coisa, não sei, não. A minha atitude é essa ou simplesmente falar, mas que injustiça? Como é que faz um trem desse com a gente? Oh, meu Deus! Ou aquela de buscar a compreensão, de prosseguir para o alvo, dizer o seguinte, olha, Deus é soberanamente bom e justo, então há justiça nisso. Não me cabe dizer o que eu mereço ou não mereço, não existe, como diz o Simão Pedro, um aparelho chamado merecimômetro, né? Que você mede o merecimento de cada um. Não. Mas, assim, automaticamente eu entendo que aquilo é um presente para que eu acorde sobre determinados aspectos de apego que eu carregue, né? Para melhorar, para que eu possa crescer como espírito eterno. Não, isso ainda não é um valor, ainda não é um alvo. Então, é muito fácil para Paulo, a gente ver em Paulo dizer, prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo. Agora, eu estou prosseguindo para vários alvos, mas só um deles é importante. E vamos reconhecer que, quando a gente busca ele, muitos dos outros vão cair por terra, porque vão ser vão representar espinhos para esse alvo que eu busco. Vamos considerar o que nós temos nos ocupado, que alvo tem dedicado a nossa atenção, né? Como o Aldir falou, que eu achei muito interessante, ainda amarguraremos? Sim, amarguraremos nessa vida, porque nós estamos aqui no aprendizado, não tenha dúvida, mas nós não somos, mas Deus não nos esquece. Momento algum estamos desassistidos. Confiemos, como a Aldinha diz, confiem que esse sofrimento, essa dor que às vezes não ocorre, é porque está nos alertando, porque é necessário que acordemos para isso. Que acordemos para a necessidade de não mais sofrer por isso. Vamos trabalhar nesse dia, confiemos em Deus. Ele jamais nos traria ou deixaria acontecer conosco algo que não fosse bom para a gente e que não tivéssemos condição de melhorar.
de usar isso para o nosso crescimento pessoal, que não possamos acordar para transformar aquele aspecto, que não seja uma necessidade nossa, transformar aquele aspecto com uma virtude indelével no nosso espírito eterno. Esse é o nosso alvo. Transformar tudo o que nos acontece em virtudes indeléveis no nosso espírito eterno, crescermos sempre, nos iluminar sempre. Então, se por acaso eu caí, né, ou cortei o dedo, ou que a miserenta, né, da namorada me chutou, que seja um aprendizado. Confiemos em Deus Pai, confiemos no exemplo do Cristo, o que o Cristo faria, o que Paulo faria, não é? Eu acho que essa é a questão quando nos colocamos nessas circunstâncias, né? Que eu possa dizer, eu prossigo para o alvo, né? Vamos pensar quais são os nossos alvos. Porque assim como Paulo, nós também temos vaidade de família, temos oprimido pela força, seja pela força mesmo, seja pela ideia de não sermos oprimidos pela força, mas não de uma forma de nos isentarmos por termos confiança em Deus, mas por, vamos dizer assim, estarmos preparados, ilusoriamente que seja preparados, né? Quantas vezes nós também não nos sentimos envaidecidos pela nossa cultura intelectiva, né? E pela nossa nobre inteligência, ou pelas posses que tivemos, né? Ou que temos, mas o alvo ainda é, e ainda foi, e ainda é, né? A união divina do nossa discípulos, aprendizes, seja como for, como o Valdir falou, não vamos empreender nisso, com o Mestre. O Mestre Jesus, né? Puxa, reflexionamos bastante. Espero que eu não tenha feito muita confusão nessas questões e que possa servir para que a gente pensemos o que está sendo valoroso, o que tem valor, o que nós fazemos de bate-pronto, né? O que nós fazemos de bate-pronto na nossa vida? Qual tem sido o nosso alvo? Né? Vamos estudar, vamos ler bastante, vamos exercitar a caridade, né? Vamos exercitar o silêncio, exercitar a oração, para que cada vez mais fique mais as nossas reações, as nossas escolhas sejam direcionadas para esse alvo do qual se refere Emmanuel, ao qual se refere Paulo, né? Porque nós estaremos sempre prosseguindo para algum alvo, nós estamos sempre caminhando, né? Mas que prossigamos para o alvo, para o que de fato, a única coisa que é necessária para o nosso crescimento, né? Então é isso. Vamos agradecer então hoje em especial para todos os nossos amigos que estejam eventualmente internados, que estejam padecendo de alguma questão de ordem de saúde, né? Que confiem que o Dr. Bittencourt está junto de cada um de vocês, de cada um de nós, tratando, cuidando, né? E ele espera da gente que apenas nos mantenhamos sintonizados com o mais alto, sintonizados com Jesus, que abramos nosso coração, façamos uma oração, silenciemos. Nós vamos pedir, por favor, a Jesus que nos abrace, que nos ampare, que esteja conosco, que ilumine cada um de nós. E que possamos ter uma semana abençoada. Até a próxima semana. Graças a Deus.